E aí, galera do sétimo A e do sétimo B, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? A nossa aula. Como as visualizações estão muito poucas, né? E a gente tem que entender que precisa assistir a aula e responder a atividade, então tudo vai estar aqui nessa aula de hoje. Então, nós vamos ver a atividade que nós vamos fazer hoje, certo? E ao mesmo tempo que vocês vão copiar, a gente vai fazendo uma correçãozinha comentada. Como é que eu aconselho a vocês que vocês façam? Quando você começar a assistir o vídeo, né, que aparecer a questão, você vai dar um pause e tentar responder. Não vá direto para a correção, tá bom? Que eu vou dar no vídeo. Então você pega, tenta responder, né? Tenta ver os seus limites, ver se você consegue. E aí, depois disso, é que você faz a correção. Quando você terminar todas as questões que eu passar, né? Hoje são 8 questões. Termina tudo, copia, responde e manda para mim no WhatsApp. Beleza, galera? Então vamos lá. Sétimo ano. Hoje a gente vai fazer, né, uma atividadezinha, tudo aqui. Então, para poder fazer a atividade, você precisa assistir a aula. Então, a gente não vai ter uma atividade impressa, tá bom? Disponível lá no grupo para vocês. Então, hoje, dia 26/8, vamos aí para a nossa, né, atividade da semana. Galera, a atividade da semana é essa daí que tem no livro de vocês. Então, a atividade de hoje será essa atividade da página 121, certo? Atividade do capítulo 10, que é um conteúdo que nós já vimos em outras aulas, né? Nós já vimos nas aulas passadas que foram gravadas, e que é uma atividade que fala sobre a presença dos portugueses na América. Então, você vai pegar agora o seu livro e vai abri-lo na página 121. Como você está vendo aí no livro, né? Nós temos 8 questõezinhas, que serão as questõezinhas que serão cobradas de hoje, tá bom? Ah, tia, tem questão aí que é muito grande. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A questão segunda, né, que ela é imensa, você não precisa copiar o texto todo, mas você tem que copiar a partir daqui, ó, onde eu estou colocando a setinha, tá bom? Então, a segunda questão, você vai copiar a partir dessa setinha. E a sexta questão, que também é outra questão muito grande, como é que você vai fazer? Você vai copiar só essa parte aqui, que eu estou mostrando, e não precisa copiar essa parte, tá bom? Porque ela é extensa demais. Vamos rever mais uma vez. Ó, segunda questão. Você vai copiar a parte daqui. Quais podem ser os significados desses costumes? Você vai responder a partir, você vai copiar a partir daqui. E a sexta questão, você vai copiar isso aqui, ó, tudinho que eu estou mostrando. E não precisa copiar essa parte, você só precisa ler ela no seu livro para depois fazer as alternativas, certo? Não é porque você não vai copiar essa daqui que está feito um X que você não precisa ler ela, tem que fazer a leitura sim. Até mesmo porque sem a leitura não tem como responder. Então vamos lá, galera. A primeira questão, né, que começa lá na página 121, não esqueça. Capítulo 10, página 121. Professora, como é que eu faço para responder? Você vai lá para o início do capítulo 10 para começar a responder. Então, galera, para responder, você vai fazer, né? Você vai olhar no seu livrinho da página 112 até a página 120. Então, para responder, da 112 até a 120. Primeira questão. Qual povo indígena teve mais contato com os portugueses no período inicial da conquista do território?
Então ele quer saber qual a população indígena que mais teve contato com os portugueses, que teve mais relação com os portugueses. E não esqueçam, né? Essa relação inicialmente é uma relação amigável, porém ela se torna, né, conflituosa com o passar do tempo. Então você vai procurar lá no seu livrinho quais são esses povos. Procurou, encontrou, a alternativa, né, a resposta correta são os povos tupi, certo? Então, se você procurou, encontrou os povos tupi, então está correta a sua resposta. Vamos lá para a segunda questão. A pintura corporal é uma das principais características das sociedades indígenas. Ela pode ter inúmeros significados. Pode ser apenas uma expressão da beleza, como também um símbolo ritualístico de preparação para a guerra ou para a caça. Uma forma de proteger o corpo contra maus espíritos, um ornamento para cerimônias, entre outras possibilidades. Além disso, os desenhos geométricos e os motivos estilizados de plantas ou de animais identificam o grupo ao qual o indivíduo pertence, bem como seu sexo, sua idade e seu status na comunidade. Atualmente, em nossa sociedade, é muito comum as pessoas pintarem seus corpos com maquiagem, tingirem seus cabelos ou fazerem tatuagens no corpo. Aí você vai copiar a partir daqui, né? Quais podem ser os significados desses costumes? Seriam os mesmos que os dos povos indígenas? E aí você pode conversar com seus colegas, né, para poder responder. Então, nessa questão, ele vai mostrar para você, ele vai falar sobre o motivo que leva os indígenas a pintarem, né, e a tatuarem os seus corpos. Então, boa parte da ação disso, né, está ligada a rituais, seja um ritual de caça, seja um ritual de guerra, ou até mesmo questão de espiritualidade, né, e até mesmo diferenciação social, né, a diferença social que existe dentro do grupo, essas marcas também podem expressar isso. E aí ele quer saber, né, se as pessoas que hoje tatuam seus corpos ou pintam seus cabelos, se elas fazem isso pelos mesmos motivos que os povos indígenas, ou se elas fazem isso por motivos diferentes. Então você pode parar, pensar um pouco em como responder essa questãozinha. E aí daqui a pouco você volta para poder respondê-la e ver se você acertou, tá bom? Galera, a ideia, né, é que você responda parecido com isso. Se a sua resposta saiu parecido com essa, tudo bem. Então, o uso de maquiagem e tintas de cabelo estão ligados à estética e a padrões de beleza. As tatuagens também podem ter essa função, mas podem ser ainda uma forma de deixar registrado um momento marcante na vida de uma pessoa. Então, esses tipos de pinturas, eles têm funções diferentes das pinturas corporais indígenas, uma tradição que se manifesta de diferentes formas entre esses povos. Galera, então a resposta nos diz o seguinte: as pessoas se tatuam, pintam seus cabelos, ou por motivos estéticos, ou por motivos simbólicos para guardar um momento importante. Uma pessoa que tem um filho e tatua o rosto do filho ou o nome dele. Essas ações, para nós, elas não têm um sentido de ritual, como tem para os povos indígenas. Ela não é um costume, tanto que dentro dos povos indígenas é normal fazer, por exemplo, tatuagem. Já entre nós, não existe, não são todas as pessoas que concordam com o uso de tatuagens. Então isso mostra que são visões diferentes, tá bom? Terceira questão.
Descreva alguns aspectos da organização social dos Tupi na época da conquista portuguesa do território que atualmente forma o Brasil. Então você vai pesquisar, né, lá no seu livrinho, naquelas páginas que eu falei, como os tupis viviam, algumas características de como esses tupis viviam antes que os portugueses chegassem. Né? Obviamente a gente sabe que o modo de vida deles foi totalmente modificado. Mas antes disso, a questão quer que você diga quais eram as características da organização social deles. Então, pesquisa um pouquinho para você poder responder, tá certo? Resposta correta. Os tupis não possuíam um estado ou poder centralizado. Eles viviam em aldeias que podiam ser organizadas em círculos ou fileiras. As aldeias estabeleciam vínculos de solidariedade entre si, mas muitas vezes havia disputas. Então, essa é a nossa respostinha correta. Então, quer dizer que os tupis, eles não tinham um único líder, né? Eles não tinham um imperador, vamos dizer assim, que comandasse toda a nação tupi. Na realidade, você vai ter várias aldeias e em cada uma dessas aldeias você terá uma liderança. Essas aldeias, como a questão diz, são organizadas ou em círculos ou como fileiras e muitas das vezes, né, as aldeias se auxiliavam, havia um auxílio mútuo, né, elas se ajudavam, mas também existia entre esses povos as disputas e as guerras. Obviamente que não como as guerras, né, que os portugueses trouxeram com a chegada deles ao Brasil. Quarta questão. Qual era o significado do ritual da antropofagia na cultura tupi? Galera, eu já na aula passada, né, quem assistiu o vídeo, viu que eu expliquei qual é o significado da palavra antropofagia. Sempre que você vê esse termozinho aqui, ó, antropo, eu estou me referindo a ser humano. E fagia, aí no caso, né, antropofagia era o consumo de carne humana, comer carne de pessoas. Aí você pode se perguntar, meu Deus, professora, isso existiu? Né? Você obviamente verá, né, pela cultura em que nós vivemos, você verá isso totalmente como negativo e inaceitável. Mas para os povos tupis, o consumo de carne humana tinha um significado diferente. Como a própria questão está dizendo aqui, ó, ele tinha um significado ritual. Então as pessoas não consumiam carne humana de maneira sem motivo, né? Hoje eu vou matar alguém e comer a carne dele. Não era assim que funcionava. Então existia um ritual e um porquê de se fazer isso. Então agora você vai pegar o seu livrinho e tentar descobrir por que disso, para você tentar responder essa questão, tá bom? Procurou e a resposta é: os tupis costumavam realizar rituais de antropofagia, que estavam relacionados à prática da guerra. Os inimigos vencidos eram capturados e devorados em grandes rituais. Segundo as crenças tupi, aqueles que comiam a carne do inimigo incorporariam sua força, a coragem e o espírito do guerreiro morto. Então, galera, a antropofagia, ou seja, comer a carne, ela estava num contexto de guerra. Então, havia uma guerra, né, entre povos tupis diferentes.
Dentro dessa guerra, aqueles que venciam, né, consumiam a carne daqueles que haviam sido derrotados. Aquele que foi derrotado, né, ele lutou, mostrou seu valor, e quando o tupi que vence consome a carne daquele que perdeu, ele tem a ideia de que está consumindo a força dele, a coragem dele. Então é como se fosse uma demonstração de respeito. Eu sei que pode parecer, né, esquisito sob o nosso ponto de vista, mas era assim que os tupis viam a prática da antropofagia. Beleza? Vamos para a quinta. Quinta questão. Qual foi o primeiro produto explorado pelos portugueses em sua colônia na América? Essa é bem fácil para quem assistiu às aulas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam em busca de riquezas, como os espanhóis também buscaram riquezas nas suas porções da América. Dá uma paradinha e pesquisa para você poder responder. Então, galera, o primeiro produto explorado pelos portugueses aqui no Brasil foi a madeira do pau-brasil. Então, essa madeira do pau-brasil era uma madeira extraída usando os índios. Então, a mão de obra, ou seja, as pessoas que faziam a extração do pau-brasil eram os índios. Então, eles extraíam esse pau-brasil inicialmente, né, por trocas, o chamado escambo. O português dava algum objeto sem muito valor, mas para o índio possuía um valor imenso, e o índio em troca fazia a retirada dessa madeira. Inicialmente a relação foi, né, amistosa, foi legal, mas depois os índios começaram a se recusar a fazer a extração e os portugueses optaram por escravizar esses índios. Para que eles precisavam desse pau-brasil? Ora, o pau-brasil ele era um produto que podia-se tirar dele, né, extrair dele, uma pigmentação avermelhada. E essa pigmentação era utilizada para atingir tecidos. E tecidos vermelhos nessa época eram tecidos associados à nobreza. Tá bom? Vamos para a sexta. Nessa questão, lembra o que eu falei. Esse texto grande aqui, não precisa copiar. Mas esse texto aqui, que é a pergunta, você tem que copiar, tá bom? Então, vamos lá. O português Pero de Magalhães Gândavo, 1540-1579, residiu por algum tempo na América Portuguesa, no século XVI. Não esqueça que, quando eu uso o termo América Portuguesa, eu estou falando de Brasil. Então, enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, usava-se o termo América Portuguesa. Residiu por algum tempo na América Portuguesa no século XVI e escreveu o livro Tratado da Terra do Brasil, publicado em 1576. O documento histórico revela algumas especificidades da visão europeia sobre os indígenas. Leia a seguir um trecho, depois reúnam-se com um colega e respondam às questões. Então vamos ver o que o Gândavo falava sobre os índios. Vamos ver qual é a visão dele sobre os índios. Não há, como digo, entre eles nenhum rei, nem justiça. Somente em cada aldeia tem um principal, que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e não por força. Morrendo este principal, fica seu filho no mesmo lugar. Não serve de outra coisa senão ir com eles à guerra e conselhá-los como se hão de haver na peleja. Mas não castiga seus erros, nem manda sobre eles coisa alguma contra sua vontade. Este principal tem 4 mulheres. A primeira
tem em mais conta e faz dela mais caso que das outras. Isso tem por estado e por honra. Não adoram coisa alguma, nem tem para si que há na outra vida glória para os bons e pena para os maus. Todos cuidam que se acaba nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente, sem ter conta, nem peso e nem medida. Então essa é a visão do Gandalf, né, sobre os povos indígenas. Vamos lá para as perguntinhas. Na letra A, como o autor caracteriza a organização social dos indígenas? Se você tiver dúvida, volta e lê mais uma vez, né, o textozinho. Você pode ouvir eu lendo ou então fazer a leitura você mesmo. Então, galera, segundo Gandalf, os indígenas não possuíam rei, nem poder centralizado e outras instituições de controle. Eles obedeciam ao líder principal por vontade e não por força. Então, essa era a forma como ele via a organização social dos povos indígenas. B. Como Pero de Magalhães Gandalf descreve a crença dos indígenas? Como é que ele via a crença deles, segundo aquele textozinho que a gente leu? Segundo Gandalf, os indígenas não acreditavam em vida após a morte, nem na glória para os bons e nem na pena para os maus. Segundo ele, os indígenas acreditariam na morte da alma e dos corpos. Então, para o autor, né, os indígenas não acreditavam em vida após a morte e quando a pessoa morria, para os indígenas, a alma ia junto com o corpo. Isso segundo a visão do Gandalf. C. Vocês acreditam que a descrição de Gandalf faz das crenças e dos costumes indígenas corresponde à visão que os indígenas têm de sua própria cultura? Será que realmente os indígenas não adorariam coisa alguma, como diz o autor? E aí, você concorda que o autor está certo? Tudo que ele disse sobre os indígenas está correto? Pense aí um pouquinho. Gente, na realidade, a visão dele não é a mesma dos indígenas. E por que não é a mesma, né? Então, a visão de Gandalf não é a mesma dos indígenas. Ele fala como um europeu sobre o que ele acha da vida dos nativos e não a visão dos próprios índios. Os indígenas tinham suas crenças. Podemos usar como exemplo disso os vários mitos da cultura indígena. Então, para o Gandalf, os indígenas não tinham religião e não acreditavam em nada, mas essa visão dele é uma visão preconceituosa de um europeu sobre um índio. Na realidade, os índios acreditavam muito em espiritualidades e eles têm muitos mitos, mitos de criação, que contam como a terra foi criada, que contam a história de grandes guerreiros. Então, existia sim entre a cultura indígena um sentido de espiritualidade. Só que o Gandalf, com seu preconceito, ele não conseguiu enxergar isso. D. Identifique no texto um adjetivo utilizado por Gandalf para caracterizar o modo de vida dos indígenas. Então, qual é, né, a palavra de valor que ele dá para falar da vida dos índios? Ele diz que eles vivem como? Ele utiliza a expressão bestialmente para se referir ao modo de vida dos indígenas. Então, ele tem uma visão muito preconceituosa. Quando ele usa o termo bestialmente, nós lembramos do termo besta, ou seja, animal. Então, para o Gandalf, as pessoas viviam como, os indígenas viviam como animais.
Letra E. Na opinião de vocês, a forma como Gandalf descreve os indígenas demonstra que ele respeita a diversidade cultural, as crenças e os modos de vida desses povos tão diferentes dos costumes europeus? E aí, galera, ele respeita a visão diferente do outro? Eu acho que vocês já devem saber muito bem essa resposta, né? A forma como ele descreve os indígenas demonstra que o autor enxerga a cultura europeia como superior e os povos e as crenças desses povos. Desculpa, vou recomeçar. A forma como ele descreve os indígenas demonstra que o autor enxerga a cultura europeia como superior e os costumes e as crenças desses povos, tão diferentes dos seus, como sinais de sua ignorância e selvageria. Então ele vê a visão dele, europeu, como superior e a visão do indígena como inferior, ignorante e selvagem. Ele não consegue enxergar, né, as belezas que o outro possui. Sétima, cite algumas estratégias de resistência indígena à dominação europeia utilizadas ao longo do tempo pelos povos nativos. Então você vai pesquisar no seu livrinho como é que os índios resistiram, né? Que tipo de resistência? Porque assim, o português, ele vem e domina o espaço. Mas isso não quer dizer que os indígenas não tentaram de alguma forma resistir, né, que ficaram calados. Na realidade, eles lutaram pela vida deles. Então, dá uma olhadinha no livro e procura aí essas formas de resistência. Então, vamos lá. Os indígenas praticavam frequentemente como estratégias de resistência as fugas, as guerras contra os colonizadores, os ataques contra vilas e a defesa das aldeias. Então, os indígenas lutaram muito para sobreviver, porém, a luta foi desigual e a gente sabe que os portugueses acabaram, né, tirando a vida de muitos indígenas que viviam no nosso país. Lutar, eles lutaram, houve luta, porém, né, a força europeia acabou existindo. Isso não quer dizer que os indígenas, né, desapareceram, mas muito da cultura deles ainda permanece em nós. Isso também é uma forma de resistência. Um exemplo disso é algo que faz parte do nosso cotidiano, que é o uso de redes, né? Então, o uso de rede, dormir de rede, é uma prática cultural, principalmente nós nordestinos e cearenses, né, que a gente tem um costume. E esse costume vem da tradição indígena. Então, a cultura indígena que sobrevive também é uma forma de resistência. E a oitava questão: o que foi a Confederação dos Tamoios? Dê uma olhadinha e procure no seu livro. Então vamos lá. Essa confederação foi uma associação de indígenas tupinambás que habitavam uma extensa área do litoral brasileiro no século XVI, contra as tentativas de escravização empreendida pelos portugueses. Os indígenas se organizaram e se aliaram aos franceses. Então, a Confederação dos Tamoios foi uma guerra de resistência contra os portugueses. Haviam outros povos, né, europeus tentando se instalar aqui no Brasil. Um deles eram os franceses. Então, os tupinambás pensaram, vamos fazer um acordo com os franceses, né, para ver se a gente consegue se livrar dos portugueses. Então, foi uma estratégia também de resistência.
Galera, olha, com isso a gente encerra, tá bom? A nossa atividadezinha de hoje. Nas próximas aulas, a gente também vai trabalhar com o mesmo modelo, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos ter a explicação do conteúdo e a atividade no meio dessa explicação, para ver se a gente, né, aumenta aí o número de visualizações, porque vocês precisam assistir essas aulas. Bons estudos e qualquer dúvida, estou aqui para auxiliá-los via WhatsApp. Tchau, gente!